Bom, na disciplina de PO, em relação ao conteúdo de herança, temos a seguinte questão: criar uma superclasse com 2 atributos e um construtor para inicializar os 2 atributos criados. Criar uma segunda classe, subclasse da primeira, com 2 atributos e 2 construtores, um para inicializar os 2 atributos da segunda classe e o outro para inicializar os 2 da classe e os outros 2 que herdou da primeira, certo? Criar uma terceira classe que em seu método main instancie 2 objetos a partir das 2 primeiras classes criadas e utilize os seus construtores e métodos, certo? E ele me dá outra coisa aqui: criar uma videoaula citando 2 definições de herança de autores diferentes, informando o nome do autor, depois criar a sua própria definição a partir das 2 citações pesquisadas. Então vamos lá. Primeiro ele me pede criar uma superclasse, que no caso minha superclasse aqui é veículo, com 2 atributos, certo? No caso meus atributos seria marca e preço, e um construtor para inicializar os 2 atributos criados. Aqui meu construtor aqui, certo? Para inicializar os meus 2 atributos criados, certo? Veja aqui que no meu construtor eu passei por parâmetro tanto marca como preço, certo? E disse que this.marca vai ser igual a marca e this.preço vai ser igual a preço, certo? Fiz todos os seus getters e setters aqui. E ele me pede também para criar uma segunda classe, subclasse da primeira, com 2 atributos e 2 construtores, um para inicializar os 2 atributos da segunda classe e o outro para inicializar os 2 da classe que herdou da primeira, né, no caso. Então aqui, a minha subclasse moto, certo? Aqui ela estende veículo, ou seja, ela herda de veículo. Criei 2 atributos aqui, motor e quantidade de litro, certo? Quantidade de litro quer dizer quantidade de litro por quilômetro. Fiz meu primeiro construtor aqui para tanto exibir lá os 2 atributos da primeira, quanto inicializar os 2 atributos aqui da segunda, e os 2 aqui, esse outro construtor para inicializar os 2 aqui, os 2 atributos aqui, certo? Da primeira. Fiz os getters e os setters, certo? E aqui eu criei os meus objetos, certo? Tanto veículo, certo? E passei por parâmetro, certo? Veículo V1, new veículo, passei por parâmetro. No caso aqui, primeiramente, lá na minha ordem, aqui em veículo, seria um string, certo? Que no caso referencia a marca. E uma double, que significava o preço, certo? Tá aqui. A marca Honda, o preço 9.000, certo? E fiz a mesma coisa para o meu objeto aqui, moto, certo? Moto M1 vai ser igual a new moto. E aqui, certo? Eu peguei e ele, obviamente aqui ele começava com uma string, tá bom? Um string e um double, certo? Um string e um double, referentes a o motor e a quantidade de litros, certo? E também aqui eu coloquei por parâmetro, usando esse construtor aqui, a marca e o preço, certo? Isso aqui no caso foi para inicializar e que foi para exibir todos, certo? Dei um siso aqui para ele exibir minha marca e meu preço primeiramente, e logo abaixo o meu motor e minha quantidade de quilômetros por litro, certo? Dei aqui marca, vai ser o que? O V1.get marca e V1.get preço, certo? Referentes marca e preço. E também no motor fiz a mesma coisa, tanto para motor quantidade de quilômetros por litro. Vamos ver como é que isso aqui está funcionando, certo? Tá aqui, ó, marca Honda, preço 9.000, o motor é uma 160 e a quantidade de quilômetros por litro 25, certo? E ele me pede também para criar uma videoaula falando das definições de herança de autores diferentes, 2 autores diferentes, depois criar minha definição. Então já fiz isso aqui e vamos lá. A primeira definição de herança, segundo Medeiros, certo? Ele diz que herança é a possibilidade de uma classe utilizar os atributos e métodos de uma outra como se fossem seus. A herança pode acontecer entre classes que tenham afinidade, o mais comum. Por exemplo, CLS pai, CLS filho. Para Deitel,
Segunda definição já, herança é o recurso utilizado para criar uma nova classe a partir de uma classe existente. A nova classe herda os atributos e comportamentos dessa classe existente. E, para mim, eu disse que herança é a possibilidade que uma classe tem em utilizar atributos e métodos de uma classe, no caso aqui a superclasse, né, já existente, desde que esses o que? Atributos e métodos sejam visíveis para ela, certo? Então, essa foi mais uma videoaula de PO com conteúdo de herança.